Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Zero ao Quente. Aqui a gente conversa com advogados que estão construindo carreira, posicionamento e negócios jurídicos de forma estratégica. Para você que ainda não conhece, a Jusparceira é a principal parceira de escritórios de advocacia que querem gerar demanda qualificada e previsível através do digital, sempre com foco em estratégia e relacionamento. Hoje a gente recebe um convidado especialista no direito empresarial, sabe muito bem quando a gente fala, né, de estratégias e posicionamento no direito. Doutor Marcos, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por topar fazer esse bate-papo aqui conosco. Olá, Júlia, tudo bem? Dona Júlia Moreira, né? Mais uma parente minha que eu encontro aqui no Tocantins. Obrigado pelo convite, a indicação para participar desse momento aqui. Espero, de uma forma ou de outra, colaborar ou contar alguma história engraçada aqui para você. Perfeito, doutor. Olha, eu acho que para a gente entender, né, todo o contexto da sua história como advogado e também entender toda a sua trajetória, é importante a gente começar lá do início, né, lá do começo. Como foi que surgiu a decisão para você cursar direito? E você me confidenciou antes de começarmos se você está estudando, né? Fazendo faculdade de Direito, que eu acho uma excelente opção, por sinal. A minha chegada ao direito é uma mistura, assim, de sorte com decisão. Eu sou filho de advogada, né, a minha mãe é da advocacia, ela se aposentou como defensora, e depois eu até posso contar uma história engraçada sobre isso. Engraçada não, interessante. Mas a minha escolha pelo direito talvez, quando eu fazia ensino médio, né, que era não tive segundo grau, ela se deu, acredito, pelo leque de opções, né, porque a faculdade de Direito, e eu costumo falar sobre isso, ela contempla, várias opções. Você pode ir para Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, você pode ir para serviço judiciário, né, servidor, escrivão, você pode ser juiz, você pode ser promotor de justiça, você pode ser delegado. E você pode ser até mesmo advogado, né, que foi aqui a carreira que eu escolhi. Eu realmente escolhi a profissão e fazer a faculdade de direito, porque eu acho que, além de ter um espelho, né, alguém que já cursava, que já exercia propriamente a advocacia, eu achava que tinha um pouco de perfil. Também acho que talvez pelo fato de ser comunicativo, de defender muitas causas que eu, e principalmente talvez por isso, por defender muitas causas que eu concordo, que eu enxergo como da minha realidade, eu tenho escolhido a faculdade de Direito. Mas olha bem, quando eu escolhi, eu não tinha nem ideia do que eu ia enfrentar, na verdade. Perfeito, doutor. E como foi essa trajetória na faculdade, assim, como aluno? Até para a gente entender, assim, se sempre foi o seu sonho ser advogado ou você era mais inclinado para o concurso, como que era para você? Não, eu tive novamente sorte. Tive sorte porque, novamente, minha mãe me orientando, né, e a gente, eu acho que costumo dizer isso, que eu acho que o nosso primeiro coach tem que ser o pai e a mãe, porque tudo que eles dizem normalmente é o que realmente acontece, né, as pessoas que mais gostam de você, que mais te amam, são seus pais. E eu comecei a trabalhar antes da faculdade, e trabalhar em empresas, etc e tal, ganhava muito bem, ganhava mais de que, pra você ter ideia, ganhava mais de 10 salários mínimos, e isso para um jovem de 17 anos era muito bem, né. Então, eu fui para a faculdade de Direito, fazendo faculdade à noite, aí minha mãe falou assim: "Não, você precisa de um estágio, você precisa de ingressar de fato na carreira", e falei: "Ah, tá, eu vou começar a estagiar com a senhora e tal". E essa época ela trabalhava na Procuradoria de Assistência Judiciária. Ela até fui algumas vezes, mas esse negócio de trabalhar com mãe nunca é muito responsável. Eu fazia o que eu queria. Mas ela conversou com a colega dela, advogada, e me conseguiu uma vaga no escritório de advocacia. Eu comecei minha trajetória no escritório de advocacia. Lá eu fiquei nesse escritório, durante 6 anos, né. Eu passei toda a minha o meu período de faculdade lá.
Então, eu posso dizer que eu acho que hoje eu só sou advogado pelo fato de eu ter ingressado nesse escritório de advocacia. Mesmo porque eu vejo que, sei lá, uma margem assim, de 100 alunos, que uma sala de 100 alunos, talvez somente 10%, 10 que foram exercer a advocacia, outros 10 passaram em concurso público e os outros 80% foram em carreiras privadas mesmo, comércio, empresários. Então, definitivamente, eu fui. O fato de eu ter ingressado no escritório de advocacia me ajudou muito. E me ajudava tanto também durante a faculdade, né? Então, eu tinha mais facilidade em provas, em passar pela faculdade de forma mais leve, né? Então, Uhum. eu consegui isso. E isso só também foi quando eu cheguei na prova da OAB, né? Eu tive um pouco mais de facilidade também, porque realmente o que acontecia no meu dia a dia era eu levar isso para a prova da OAB, né? Fazer petições, pensar em responder o que era necessário, porque eu acredito que até hoje a peça principal da ordem é responder qual é a peça correta para um caso. E é isso, esse sentimento de estágio, né, eu costumo dizer que é um sentimento que não pode nos largar. Eu me vejo como advogado um eterno estagiário, porque o estagiário ele tem muita sede, ele tem muita vontade de aprender, ele tem muita vontade de resolver, ele tem muita vontade de ver as oportunidades. Então, o bom da advocacia é não perder essa chama, né, que Júlia vem a ter, ou que eu tive, de estar ali, a busca de um novo conhecimento, a busca de um resultado, a busca de conseguir encontrar o resultado final para o seu cliente. Então, acho que, de modo geral, o meu período de estágio foi esse. Eu não fui um excelente aluno, né, na faculdade, mas eu não fui um dos mais estudiosos, mas eu consegui bem equilibrar estágio, trabalho, né, e faculdade, e até mesmo para chegar onde a gente está hoje. Bacana, doutor. E você trouxe todas essas questões, né, aqui pra gente, e eu pensei, né, que você trabalhava antes aí, com empresas, com empresários, né, em empresas, e na sua atuação, no na nesse escritório da amiga da sua mãe, era também nessa área empresarial? Foi isso que te levou a escolher a área que você atua hoje? Foi, quando eu fui para o escritório de advocacia, nós advogávamos por bancos. Então eu ainda como estagiário, eu tive a advogada ela me deu um fardo interessante. Eu fui crescendo dentro do escritório, né, eu fui criando projetos dentro do escritório, que foram abraçados pelo escritório, e chegou ao ponto que eu não era advogado e tinha advogados subordinados a mim, porque realmente eu era já mais amadurecido no escritório, e eu criei um projeto financeiro dentro do próprio escritório. O escritório ele tinha eu cheguei a tomar de conta mais ou menos de 5.000 processos. Marcos, mais uma equipe e tal, então a gente advogava no estado. A gente fez a privatização do Banco do Estado de Goiás para o Itaú, que o Itaú comprou. Você é nova, você não sabe disso, mas o Banco do Estado de Goiás, eu esqueci de falar, mas é em Goiânia. Eu sou goiano. O Banco do Estado de Goiás foi adquirido pelo Itaú e a gente fez essa privatização, que foi internalizar os processos do Banco do Estado de Goiás para o Itaú. E isso me deu uma oportunidade como estagiário, depois logo em seguida como advogado, de conhecer muito estado. Então eu acabei conhecendo muito o estado, eu conheci muito pessoas, muito juízes, eu acho que esse network, né, assim, se você saber se relacionar no mundo jurídico, é muito importante. Não adianta você ficar dentro do seu escritório, achar que o que o sol, vai brilhar por você, que não vai, né, realmente o resultado você só consegue, muito provavelmente lá fora. Aqui dentro do escritório, acho que você realmente finaliza aqui. Então, esse fato de eu trabalhar nesse escritório com grande volume de processo me deu outra oportunidade, que foi a oportunidade de errar, onde você mais aprende errando. Então, processualmente, eu cresci muito
muito, e muitas dessas vezes foi errando, porque eu defendia quem era? O banco, né. E para o banco errar, às vezes não é tão significativo quanto eu errar em seu nome. Porque às vezes quando eu lido com você, estou lidando sobre sua vida, sobre seu futuro, sobre os seus resultados da sua vida. E quando eu lido com o banco é um cliente bilionário que tem em juízo 1% só do seu patrimônio em discussão, e que desse 1%, praticamente 80% ainda é revisto. Então, a margem de prejuízo de um banco é muito pequena. E se você errar no banco, você não afeta não afetaria tanto, né. Então, o grande foi muito importante eu ter esse volume de processo, poder errar com esses processos, me deu essa bagagem para ser um advogado, mediano que eu sou hoje. Bacana, doutor. Não sei se mediano seria a melhor a definição, tá. Mas muito bacana tudo isso. Eh, eu sei que foi uma bagagem que foi importante para que você crescesse hoje no seu escritório, e eu até fico curiosa para saber, tá bom, você estava lá naquele escritório, saiu desse escritório. Como foi para você chegar nesse momento que você está hoje, no escritório que você está ou que você tem hoje? Foi um processo, árduo? Como foi para você? Foi uma sociedade fundada ali por amigos, conhecidos? Júlia, eu vou te falar uma coisa, porque assim, quando você acha que eu peguei bagagem e tal, eu peguei bagagem processual. Eu sabia muitos processos, mas eu tinha zero experiência no trato com pessoas, porque o trato era sempre feito por quem? Era feito pela dona do escritório, né. Então, a dona do escritório era uma mulher é uma mulher, na verdade, que ela não faleceu, doutora Wanderli, foi a minha mentora profissional. Ela foi conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil em seccional Goiás, que é um cargo de alto nível em todas, conselho federal é tipo, não sei se você entende do cenário OAB, é como se fosse um senador. Ela foi representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados seccional do Goiás. E trabalhar com ela foi muito importante, mas eu não tive né, durante esse período que eu fiquei lá, a oportunidade de tratar com pessoas. E o que me você está falando um pouco do meu escritório e tal, o que na verdade é o mais difícil, realmente é o cliente, né. Hoje o meu desafio não é executar, que isso acho que é bem claro, né, se não for, vocês fiquem atentos aí, porque executar o serviço é um simples. O mais difícil é prospectar o cliente, porque o advogado ele tem várias tem que administrar vários pontos. Ele tem que prospectar, ele tem que convencer que ele é a melhor opção, ele tem que cobrar: "Olha, eu sou a melhor opção e você tem que me contratar". E para isso é tantos reais, por exemplo. Então, para assumir sua perca. E durante, os anos, enquanto o processo tramitava, prestar informações, falar o que você está sendo feito, e você tem que ser sempre transparente, honesto, ético, etc e tal. Então, e para chegar no resultado final, veja, nós temos que é uma engrenagem grande que o advogado tem que exercer, porque eu vou prospecto, eu cobro. Às vezes eu tenho que cobrar mais de 2 vezes, que não paga, etc e tal. O processo caminha, eu tenho que ser o advogado, eu tenho que conversar com o juiz, eu tenho que para chegar e ter o resultado, né, seja o resultado financeiro. Aí no meio do caminho, às vezes eu tenho que convencer o meu cliente e falar assim: "Olha, a gente agora precisa fazer uma coisa, porque tudo aquilo que eu te falei lá não é o que está acontecendo, porque realmente o judiciário não é ciência exata". E quando eu saí do escritório, eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Eu não tinha contato, eu tinha sempre contato com muitas pessoas próximas a mim, mas eu não sabia como tratar essas pessoas, a trazer essas pessoas para participar desse negócio, que é tudo isso que eu estou te dizendo. E isso é o mais difícil, né. Eu resolvi vir para o Tocantins, que eu fui convidado por um ex-sócio. Nós montamos um escritório aqui, eu, Luiz Eduardo, Franco Costa, que tinha família aqui.
pai era empreiteiro aqui, e o Murilo Bratis, que é um professor até hoje nas faculdades aqui, que é um amigo querido, e o Renato Cury, que é um advogado também sócio, em sócio Tempo Paris. Eu sei que nós começamos aqui com 4 advogados nesse escritório, né, e é o mesmo escritório onde eu estou até hoje. Travou um pouquinho. Caiu. Caiu, mas já voltou. Pode continuar. É, e eu estava falando que eu tinha escritório, eu montei esse escritório aqui em 2009, eu, Luiz Eduardo, Murilo Prazo, Renato Cury, e desde então eu estou aqui, o que eu costumo dizer, acordando todos os dias, vindo para o escritório, vestido terra, e pensando em resolver e achar a melhor solução, a solução mais favorável, mais rápida, a menos onerosa, a, a, e a mais ética para o meu cliente. E, de modo geral, o que eu costumo dizer é que não existe muito milagre, sabe, William? Assim, principalmente para o pessoal mais novo. Eu costumo dizer que a advocacia é uma escada. Desses quase 20 anos que eu tenho exercido a advocacia, em várias fases, eu costumo dizer que, hum, pelo menos aqui não houve um ano que fosse pior. Então a gente está numa escada crescente, sabe? Então você está construindo hoje algo que você vai plantar daqui a uns anos. Então não existe milagre. Você não pode prometer ao seu cliente algo que você não vai cumprir. Seja ético, procure sempre estar rodeado de colegas também éticos. A maioria das vezes, quem vai criticar o cliente é de ser a própria pessoa, uma pessoa que está próxima de você, que ela vai entender que você é uma pessoa estudiosa, vai entender que você é uma pessoa séria, que você não vai brincar com o processo ali. Essa é a melhor forma, né? Você, Júlia, quando você vê uma pessoa que você tem respeito, consideração, que você admira, porque ela estuda, porque ela tem atos, você tende a falar assim, família, você pode procurar fulano, que ela é uma pessoa que ela vai conseguir nos ajudar. Outro ponto é que você começa a ter casos de sucesso, né? Casos de sucesso que, né, então as boas notícias também passam. Fora isso, hoje nós temos algo que são as redes sociais, a gente está aqui hoje falando sobre isso, né, que ela, ela pode ser uma forma de checagem, né, de trabalho, a pessoa te indica, você vai lá e checa todo o seu histórico, checa para quem você atuou, checa quem você já atendeu, ou até mesmo é uma forma de você estar sempre visto, né? Então, quem não é visto não é lembrado. Tô falando aqui, mas assim, eh, para falar de anos de carreira, eh, eu tenho vários outros pontos aqui para falar, acho que falando demais, vou deixar você perguntar mais. Nada, nada, tá nada. A gente vai entrar muito sobre isso também daqui pra frente. E algo que você falou que é muito importante, né, sobre essa questão de como esse início com que da parte do cliente, da prospecção é a parte mais difícil, né. E a gente vê muito isso, a gente trabalha com isso aqui na Gesso Parceiro, então a gente entende qual é a os principais gargalos, né, de cada escritório de advocacia. E pensando nisso, doutor, até antes da gente entrar também sobre esse tópico, né, de estratégias para captação de clientes, eu tenho uma curiosidade, na verdade é uma pergunta clássica que a gente tem aqui no Do Zero ao Cliente e eu tenho dúvida, como foi para você conquistar seu primeiro cliente? Já como advogado, com a OABzinha na mão? Tem alguma história por trás disso? Eu tenho, eu tenho várias, por exemplo, primeiros clientes aqui no Tocantins, eu não tinha habilidade de cobrar, eu não tinha habilidade de redigir contratos de prestação de serviço. Olha, eu não sabia a forma de cobrar, eu sabia, tantos por cento, mas de que forma que eu posso flexibilizar isso? Se ele apresentar, né, uma contraproposta que de um valor a menor, até mesmo você se preparar para atender o cliente sobre a matéria, né, então, eu realmente eu sabia conversar.
conversar sobre o assunto, etc e tal, mas às vezes chegava no ponto e chegava num ponto que chega num ponto que às vezes você não sabe responder quando a pessoa acha caro, você não sabe responder quando a pessoa, pede um desconto, pede um parcelamento, você não sabe como não deixar o cliente escapar, né, então isso, Júlia, eu vou falar uma coisa pra você que você não vai talvez você não vai acreditar, mas assim, é um eterno aprendizado, eu ainda continuo sentando com meus clientes e às vezes eles saem e falam assim: "Poxa, eu deveria ter feito diferente. Poxa, por que que eu deixei acontecer isso? Não, por que que eu não cobrei de forma diferente?". Então, a vida jurídica, a vida de modo geral é um eterno aprendizado. Então tem algumas coisas que você pode se orientar, que você pega algumas formas, mas eu posso dizer que, o melhor aprendizado, na verdade, é errando e passando por clientes diferentes, né. Clientes que te provocam a pensar em situações distintas. E mesmo, como eu disse, eu tenho hoje, às vezes, atendendo um cliente hoje, eu vejo óbvio, né, eu já tô 42 anos, eu já consigo mais um amadurecimento que talvez uma pessoa mais jovem, mas ainda assim a gente quero dizer pra você que realmente o erro na abordagem, às vezes uma palavra mal colocada, a falta de sensibilidade do que você está falando, né, então eu costumo dizer que o diabo está nos detalhes, né. Então, eu costumo replicar essa frase, que o diabo está nos detalhes, porque você tem que ficar muito atento nos detalhes, né, seja no pro ou com o cliente. Você preste bastante atenção que a maioria das respostas que você precisa estão à sua disposição, o cliente está dando, o processo está dando, e só falta realmente você prestar mais um pouco de atenção e se dedicar a isso. Sim, doutor, são coisas que a gente vê muito no cotidiano. Eu falo muito aqui com vários advogados que você, quando se torna advogado, você acaba percebendo que não é só o papel ali, o bruto, né, do direito ali, as leis e nada disso. Você tem que aprender a ser gestor de um escritório, você é o financeiro, você é o vendedor, porque essa parte do atendimento aí de negociação com esse cliente é uma venda, né? Você está vendendo seus serviços ali para esse cliente. Então, são aprendizados que muitos deles não, quase a maioria, né, não aprende na faculdade, então é um aprendizado que você tem que ter ali, sozinho e tudo mais. Então são pontos que é muito muito, difícil, né, da gente de algumas pessoas entenderem, mas que é o cotidiano. E como foi pra você, assim, perceber que além de advogado, né, depois que se você falou que sabia muito do processual, mas que quando foi pra prática, ali da relação com os clientes não rolou muito. Como que foi pra você isso, assim, foi um choque? O que que você tomou de atitude pra pensar em reverter essa situação? Os seus sócios foram pessoas essenciais pra te ajudar nisso? Eu acho que sim, eu acho que você se rodear de pessoas boas, de pessoas que sejam melhores que você, isso então uma indicação que o meu pai tem, você tem que estar sempre rodeado de pessoas que sejam não que você não sejam os melhores, né. Eu tive muita sorte nesse particular de ter sócios que estão comigo, que estiveram comigo e também já foram, que sempre foram mais inteligentes que eu, de modo geral. Inteligentes, processualmente ou até mesmo socialmente, mas que puderam de uma forma ou de outra trocar uma figurinha ali e falar: "Olha, então, vamos fazer assim, vamos fazer assim". Então acho que a convivência, e principalmente para quem está começando, você tem uma sociedade ajuda bastante, ajuda a estimular, principalmente quando vocês têm objetivo ou vocês precisam ter objetivos em comum, né, você precisa de ter também essências parecidas, de almejar o mesmo objetivo. Eu quando vim para o Tocantins, eu vim para cá pra realmente para desbravar, para montar um escritório de advocacia, para crescer, construir minha família aqui e também investir no estado, né. Hoje realmente é um estado que eu escolhi investir, que eu tenho mais negócios fora da advocacia também, né, que eu tenho filho aqui, mas você se rodear de amigos advogados, isso também é um ponto importante. Eu hoje
os meus maiores parceiros são colegas advogados que indicam. Acaba que com a maturidade a gente também começa a escolher mais as nossas ações. Então você trabalha com ações mais, né, especiais, não descartando, porque mas assim, hoje processos mais complexos e de grandes valores chegam até nós por conta da nossa experiência, tribunal, né, então a gente começa a entender de forma amadurecida que a maioria dos processos são resolvidos, os maiores processos são resolvidos no tribunal, então a gente, está construindo, como eu disse agora há pouco, a nossa trajetória, né, que está rodeado de amigos, que também têm experiência, que podem dividir, porque você conversando, tomando um café, conta um caso, o colega te dá uma solução, te dá uma indicação, procura fulano, entra por esse caminho, conversa por ali, etc. Então isso é muito importante. E de forma, como você mesmo disse na pergunta aí, a maioria das respostas não estão dentro dos livros. Óbvio que cultura jurídica é um mito que se espera num mundo onde a inteligência artificial, né, já abarrota, grande parte já das informações, né. Então, hoje você precisa de ter, sim, experiência. E essa falta de cabelo que você está vendo aqui já remete ao fato de que eu já tenho bastante experiência já, seja na vida ou até mesmo no mundo jurídico. Bacana, doutor. Olha, e você entrou num ponto muito legal, né, falando da inteligência artificial, e me remete a um ponto de que muitos advogados alegam que depois da pandemia ou durante a pandemia, muitas coisas mudaram muito, até mesmo na forma como eles traziam a dinâmica do escritório, né, as coisas se tornaram muito do digital, né, os processos também pelo digital. Eh, Teve alguma coisa, assim, eu acredito que tenha mudado, mas quais foram as principais coisas, assim, que você acredita que mudou no escritório? Olha, o que eu mudei na verdade é porque hoje eu penso bem diferente do passado. Acho que a pandemia realmente me trouxe valores, para minha vida pessoal, que também acho que acarretou no escritório. Mas fala um pouco de inteligência artificial, né? Eu acho que eu que estou virando um senhor, você é uma jovem, vai ser muito mais fácil, talvez, como você e daqui uns dias meu filho, né? Acompanhar. Porque o mundo é para sempre, o mundo é para frente, a gente é progressista. Eu não quero ser um velho que eu vou ficar falando mal de jovem, né. Eu adoro jovem, queria ser jovem para sempre e adoro todos os sentidos, porque a juventude é o nosso futuro, né. Mas falando de inteligência artificial, eu particularmente eu vejo que a gente assim, a gente tem que estar sempre próximo, se aproximando de aprender, de estudar, de trazer o que tem de novo para dentro do escritório de advocacia, né, porque sob pena de daqui uns dias você não estar no mercado mais. Mas eu não acredito muito no fim da advocacia, por conta da inteligência artificial, conforme algumas pessoas avizinham aí. Eu acho que, na verdade, o que vai aumentar vai ser a quantidade de trabalho, né. Eu acho que a gente vai aumentar a produção, aumentar o dinamismo no escritório de advocacia e, pelo contrário, acho que a gente vai trabalhar mais, né. Acho que as tecnologias estão chegando, mas acho que a gente, né, vai se aumentar, assim, os nossos níveis de trabalho. Esqueci o outro ponto que você mencionou. Sobre as coisas que mudaram no escritório. Sobre as coisas que mudaram, acho que talvez o mais interessante seja isso que nós estamos fazendo aqui agora, né. A gente está fazendo uma reunião hoje aqui online, que é algo fantástico. A gente pode visitar, todos os tribunais do país, temos nossos tokens, porque todos os processos hoje, quando eu sou do século passado e do milênio passado, viu, Júlia? Você que é 2000 2000 mais, eu não, eu sou do século passado, do milênio passado, os processos eram todos físicos. Eu te falei no início agora, porque eu tinha que visitar todos os fóruns do estado de Goiás para pegar o processo. Hoje ninguém sabe o que é isso, né? Pegar um processo, tirar cópia, papel, os escritórios não tem papel mais. Então, hoje um escritório de advocacia pode estar na Europa, Estados Unidos, no Brasil. Ou seja, você pode advogar em qualquer lugar, você pode fazer uma audiência de qualquer lugar, você pode ter viagem, né?
porque absolutamente quase todas são online. O processo virou 100% eletrônico. O e esse dinamismo, essa força, que hoje existe, talvez tenha caído um pouco a qualidade, né, mas a gente percebe que o que se espera do futuro não é muito qualidade, é mais resultado, né, então a gente tem que se adaptar, né, e a gente nessa metamorfose de vida e de processo, a gente tem que acompanhar, essas mudanças. Eu particularmente, gosto, sabe, assim, eu não me espanto, não a gente como pessoa, como seja em qualquer área, a gente tem que pensar, na verdade, de tentar adivinhar um pouco à frente, né, ou de tentar correr para acompanhar, mas tentar às vezes adivinhar o que vai ser o próximo nicho, o que eu posso, para que lado eu vou caminhar, em que eu não vou perder tanto, né. Essa é a resposta de R$ 1.000.000 que hoje não, hoje é pouco, R$ 1 bilhão, né. Bacana, doutor. Olha, e assim, a gente falando sobre isso, né, a gente realmente percebe como as coisas têm mudado nos últimos anos, desses últimos 6 anos pra cá, e me assusta pensar que já fazem 6 anos, né, desde a pandemia, então realmente me assusta um pouco como o tempo passa rápido, mas olhar para tudo isso realmente me faz perceber o quanto as coisas também vão evoluindo, e já evoluíram muito, mas acredito que depois da pandemia as coisas realmente deram uma acelerada, principalmente em relação ao digital. E doutor, a gente olhando para isso, falando até um pouco da sua área de atuação hoje, né, que é principal a área empresarial, você percebe que de que forma o digital tem ajudado os advogados, principalmente dessa área? Porque a gente sabe que até na prospecção do cliente, na área empresarial é uma relação com o cliente que demanda muita confiança, né, realmente uma relação de bastante confiança ali. Você acha que o digital auxilia nisso? Eu vejo o digital, como disse anteriormente, uma forma de confirmação, né, de exercício da advocacia, ou até mesmo como forma de checagem. Eh, as informações que eu porventura venha a postar ou de entrevista, ela eu acho que ela se encaixa mais ou menos nesse sentido também. Eu acredito muito, no digital, na prestação de informações que digital tem, né, nessa enxurrada, vamos dizer aqui, de informações que o ser humano hoje vem assimilando. Então o que hoje a gente fica sabendo quase tudo pelas redes sociais, TikTok, Instagram. Não, que dia que vai acabar o refis, que dia que vai entrar no curso de investimento. Acho que não é mais, eu acho que talvez o seu advogado, que o seu contador que entrega, já são existem dezenas de postagens de todos os segmentos. Acho que essas informações ao empresário. E em mesmo sentido também, também você é cobrado, porque o empresário ele vê outras informações de outros colegas e fala assim: "Ó, isso aí". Eu falo, "Opa, sabemos, deixa eu procurar saber". Que a gente também vive num mundo, né, que a gente atua aqui na civil, empresarial, tributário, mas a gente atua num mundo em que as informações são milhares, né. Então não existe nenhum profissional em qualquer tipo, né, principalmente no direito, que consegue estar 100% atualizado diariamente. Então a gente tenta, né, de uma forma de um modo ou de outro, se atualizar e trazer essas informações aqui, né, para o digital quando possível, porque como a gente falou agora há pouco, você precisa fazer básico no mundo jurídico, você precisa prospectar, trabalhar e tal. E você precisa trazer informações, se manter vivo. Então, é algo que é um caminho sem volta, né, ô Júlio. Não existe um mundo mais fora do digital, eu acredito que não.
Eu acho que algumas coisas vão ser cansativas, daqui uns dias vão ser diminuir sim, mas a gente não consegue mais, ficar fora do digital. Os dados são tão alarmantes, assim, o período que as pessoas hoje ficam, na tela do celular monitorando 7, 9 horas por dia, né, ao ponto que nós temos quantas horas por dia? 24. Você precisa de trabalhar, você precisa de, já estão querendo dizer que ficar ao celular também já é trabalho, que não é, né. Então, a gente realmente precisa de repensar isso daí e talvez pensar isso realmente como se for para trabalhar, você realmente restringir, e não ficar, recebendo essas enxurradas de informações, que não são pertinentes. Eu acho que também, essas as publicações que ela trazem contratos, muitas das vezes, ah, novos contratos para o escritório de advocacia, mas eu vejo que os maiores contratos mesmo ainda são, por indicação interpessoal, entre pessoas. Então, pelo menos aqui no nosso histórico, acho que nosso histórico, os nossos casos, são eles que nos trazem a maioria das ações. Sim. E eu imagino como deve ser, né. Justamente porque, foi muito o que eu falei, né, essas relações interpessoais, esse network, essas indicações, geralmente, são onde trazem clientes com maior até nível de confiança no seu trabalho, né. Então isso vai perpetuando de um para um. Então a gente realmente vê nos últimos tempos que por mais que o digital tá realmente aí para auxiliar os advogados empresariais a trazer informações que podem agregar no conhecimento desses clientes, etc. É sim, ainda é essa importância, né, desse networking, nessa comunicação, nessas relações aí entre clientes. E olhando para tudo isso, doutor, qual que você acha hoje que é o principal dever de um advogado empresarial que quer crescer na advocacia hoje? Pô, vamos lá, né, a pergunta de milhões, né. Você tem que nadar, correr, pedalar e tais. Não, eu acho que não. Eu acho que assim, eu acho que você tem que ser sério, você tem que ser honesto, você tem que ser ético, você tem que estar rodeado de pessoas que comungam do mesmo pensamento. Eu acho que você tem que fugir um pouco da advocacia e ler coisas que não são jurídicas, né? Então você tem que ampliar seus conhecimentos sobre outros assuntos, né? Sobre gestão, sobre inteligência social. E você tem que pensar a longo prazo, tá? Você não pode ser imediatista, você não pode estar pensando que você vai ficar rico em 2 anos, você pode ter frustrações, você pode resistir. Você, com o tempo, Júlia, quando você ficar mais ambientado no jurídico, você vai perceber que poucos são. Eu já disse que inicialmente que é, é pequeno número de formandos que se convertem, que se migram para a advocacia. E desses advogados que lá no início da formatura se tornaram advogados, você vai contar nos dedos, pode chegar nos 10 anos de advocacia. E você vai contar menos ainda quais desses ainda perduram com 20 anos. E quais desses ficaram 30, 40, 50 anos, porque é muito difícil. É muito difícil porque você trabalha com uma carga difícil, você trabalha com problemas difíceis. Então, é uma profissão muito difícil. Você escuta bastante colegas falando assim: "Olha, eu quero sair disso, não aguento mais". Então, o que eu indico aos colegas que estão me ensinando, sejam perseverantes, que sejam, que pensem a longo prazo, que se profissionalizem numa área, né, que tente ao máximo seguir nichar, porque aí fica mais espaço para você prospectar mais clientes, executar e até mesmo, mas também não fique 100% só no nicho, tente desenvolver, outras atividades. Eu aqui no escritório, a gente tem algumas áreas de atuação, e propriamente também tentei ampliar meu ramo de atividade empresarial, da empresa, também dentro da advocacia criamos um segmento de compra e venda de precatórios, né. Então eu trabalho com compra e venda de precatórios, que é um outro ramo que é mais próximo do que a gente trabalha, mas
não é advocacia em si, um ramo próximo, mas não é advocacia em si. Uhum. Se assegurar em outros pontos, porque a remuneração pode ser menor, né, realmente você converter o seu trabalho em subsistência, até mesmo em patrimônio. Bacana, doutor. Realmente são pontos que é importante a gente, eh, analisar. E eu acho que até para vocês no escritório, né, que atuam com outras áreas, outras demandas, como você mesmo citou, vocês conseguem ver a diferença, né, até mesmo do perfil do cliente e a forma como você pode prospectar esse cliente. O empresarial, a gente falou muito aqui sobre relação de confiança, mas alguns outros, como o direito trabalhista, por exemplo, direito previdenciário, que eu não sei se vocês atuam hoje no escritório de vocês, é um perfil de cliente muito diferente, que gosta das coisas um pouco mais rápidas, né, um cliente ali que provavelmente está precisando muito resolver aquela situação, tá precisando muito daquele dinheiro, talvez. Então, a relação até mesmo de atendimento, é muito diferente, né, a relação como você lida com esse cliente é muito diferente. A forma como você planeja sua advocacia para essas áreas também, são muito diferentes. Hoje, qual é a forma que vocês têm de prospectar esses clientes hoje no escritório? A gente tem as redes sociais, né, as redes sociais em atuação. Nós temos alguns segmentos aqui no escritório também, a gente faz uma cobrança condominial, a edificação condominial, que é que é uma parte que é tocada pelo meu sócio Feliz Baiocchi, que tem um volume grande de ações, né. Tem, ah, o próprio a própria indicação de clientes, etc. Acho que realmente é isso. Redes sociais, indicações de cliente e algumas coisas que já andam já há algum tempo. E o que eu posso dizer é, assim, que hoje a gente, como advogado, a gente já pode, depende muito da área que você mencionou agora há pouco, o previdenciarista e o trabalhista, né, que é o reclamante, talvez, do fluxo como empregado, né. Esses advogados que atuam nessa área, eles precisam de ir a campo, ir atrás dos seus clientes, né, isso é fato. Hoje o advogado previdenciarista, ele tem que ir até, às vezes, uma fazenda, às vezes até o lugar onde tem velhos, onde tem pessoas doentes, uma pessoa hoje com apertando necessidades, ela tem que ir lá, não pode ficar sentada no escritório dela esperando, né. Eh, o advogado reclamante trabalhista, ele tem que ir, né, a empresa faliu, os empregados estão no sindicato, estão querendo reclamação, eles têm que ir, eles têm que se encontrar. Eu entendo que eles têm que encontrar, eles têm que arrumar uma forma de encontrar, os seus clientes. Que esse diferente, eu acho que é um pouco de hipocrisia, ali em pleno século XXI, né, onde onde é autorizado até mesmo publicações aí, e o investimento em publicações. E seria um tanto de hipocrisia a gente falar que não recomendaria. Hoje não dá para esperar a sorte bater na porta. Todo mundo, principalmente quem está começando, tem que correr mais atrás do que quem está mais amadurecido. E a gente, né, que é velhinho, como você está vendo aqui também, a gente tem que dar nossos pulos para se manter no mercado depois de quase 20 anos aí trabalhando. Bacana, doutor. Realmente, tudo que você trouxe são pontos, essenciais e pontos importantíssimos. Agora, voltando um pouquinho lá no início da nossa conversa, eu lembro que a gente falando um pouco sobre a sua mãe, né, se aposentou como defensora e tal. Eh, você acredita hoje, assim, que toda a sua experiência com a advocacia, eh, levou-se muito também por uma certa influência da sua mãe? Como foi isso pra você? Ah, eu ia contar uma história, eu vou aproveitar para contar essa história. Sim. Minha mãe foi uma das pessoas que me levou à advocacia, né, e ela, você contou aí, e a advocacia ela me deu grandes oportunidades de advogar. Aqui no Tocantins eu tenho grandes oportunidades, eu advoguei para o primeiro presidente da OAB, então, e o outro presidente da associação de grupo. Eu já advoguei para alguns advogados aqui importantes do estado. E quando você advoga para advogado, é uma responsabilidade redobrada, então, assim, você, pensa bem, você
um advogado confiando a vida ou o futuro do processo dele. E eu tive a oportunidade de ter a confiança de alguns advogados, dentre eles diretores da OAB, né, de presidentes da OAB, que me contrataram para defendê-los. Eu tive um caso interessante no STJ, que eu fiz um caso lá que virou lead case nacional, divulgando para o presidente da OAB aqui. Mas eu acho que o mais interessante é o da minha mãe. O da minha mãe, ela é advogada desde os anos 80 e ela era advogada da antiga Procuradoria de Assistência Judiciária. Você é novinha, mas antes da Constituição de 88, e não existia defensoria, existia a Procuradoria de Assistência Judiciária, que era o que? Era o procurador que atendia as pessoas carentes. Né? Então, minha mãe era advogada da Procuradoria de Assistência Judiciária lá em Goiás. E na época, ganhava-se muito mal, não existia uma remuneração digna. Uma confusão muito grande entre estados. O servidor não tinha carreira, não tinha nada disso. Para você ter ideia, Júlia, a minha mãe chegou nos anos 80 e ela trabalhava nessa. Chegou a receber salário mínimo, como um advogado procuradoria. Isso. Eu criança, meu irmão já nascido criança também. Meu pai virou para ela e falou: Olha, Lúcia, vamos para fazenda. A gente tem fazenda, a gente mexe com fazenda, porque não dá. Minha mãe, minha mãe tirou licença, que chama licença para interesse particular. A licença para interesse particular é não remunerada. A gente pode ficar 3 anos. E nós ficamos lá na fazenda durante esse período, e depois voltou para o serviço público, e ela ficou esse período na ficha dela, servidora como licença. Quando instala-se as defensorias nos estados, na Constituição ficou disposto que os estados criariam as suas defensorias públicas para atender as pessoas com carentes. Quando o estado de Goiás foi um dos últimos a instalar, acho que no governo Marcondes, 2000 e... me recordar aqui agora, acho que 2013, assim, criaram a defensoria lá. Quando criaram a defensoria, a lei, nos atos de disposição transitivos constitucionais, a DCT 23, falava em que, quando criasse as defensorias, quem estava investido na função de defensor poderia optar por defensor. A minha mãe, como advogada da Procuradoria de Assistência Judiciária, ela foi lá e falou assim: oh, não, eu era procuradora de assistência judiciária, eu quero me tornar um defensor. Que eu já estava antes da Constituição, mas licença, você vai estudar isso, depois você vai ver sobre na Constituição, todos que estavam na função puderam ter a segurança jurídica, que eu digo em concursados, tá? Todo mundo que não era concursado ou que era concursado anterior ganhou a plenitude da Constituição de continuar no cargo, juiz, promotor, etc. Tudo, delegados, alguns que eram até nomeados, ganharam o direito de efetivamente estar seguros na função de efetivos. A minha mãe foi lá e pediu para virar defensor. Falou: como eu estava no exercício, na época da instalação, eu quero virar. O governador na época foi, enfim, o procuradoria deu um parecer negando, porque, olha, a senhora não poderia, a senhora não pode ser defensora, porque a senhora estava em licença, esse particular na época da Constituição. A senhora não estava como defensora. E para mim foi muito difícil, porque ela estava justamente cuidando dos filhos na fazenda, né? Porque tinha o salário digno e tal. E eu fui o advogado da minha mãe nesse processo, lá em Goiás. Caraca. Então, olha como é que a vida me pregou uma peça. Eu estou emocionado de falar sobre isso, mas eu pude advogar para ela num processo em que ela não foi absorvida diretamente pelo Estado, porque ela estava cuidando dos filhos. Então, eu, o filho mais velho, quando já advogar, pude advogar para ela. E nós ganhamos o processo, nós declaramos a lei inconstitucional, a lei do Estado de Goiás. A minha mãe tornou-se defensora pública e tornou-se defensora geral do Estado de Goiás no ano seguinte, pelo exercício da minha advocacia. Então, acho que só por isso já valeu a pena fazer direito, né? E me Sim, eu tornar imagino. depois dessa história. História boa.
É uma história ótima, assim, você usou de toda a influência, assim, que a sua mãe teve, de certa forma, de ter a sua decisão ali de cursar direito, e ela, tirou essa licença para poder cuidar de você, isso também não estava sendo valorizado no trabalho, e você conseguiu que ela tivesse um direito que era dela, e assim, o filho defendendo a mãe, que também é advogada, então isso é Foi muito foi legal. justamente foi justamente isso. Eu me debrucei durante uns 6 meses estudando o processo dela, consegui demonstrar que o fato dela estar de licença não tirava a investidura dela. Mediante estudo, decisões, assim, eu construí uma tese que depois inclusive foi utilizada por outros casos, né, mas foi construída durante 6 meses de estudo, porque eu estava jogando pra minha mãe, né. Perfeito, doutor. Olha, que uma história realmente muito legal. E hoje eu sou meio aposentada, né, você disse? Quando ela aposentada, vou ter uma boa renda, graças uma excelente renda, graças ao fato dela ter se con né, ter se transformado aí em defensora pública geral aí do estado de Goiás. Sim, se aposentado como defensora, né, então, realmente isso é muito legal. E assim, você já foi advogado de diversos outros advogados em coisas decisões importantes, mas acredito que essa foi a mais especial para você, né? Com certeza. Eu acho que, né, todos nós temos mãe e pai, e retribuir algo em vida é muito importante, né. Você poder dar o que você to a maioria de nós, né, acho que eu acho que ninguém contesta o carinho de um pai ou de uma mãe, principalmente da mãe, porque a gente é muito ligado ao ventre de um dos momentos mais difíceis. Você poder, na sua vida, exercer a sua profissão e dentro dessa profissão você transmitir direito, de alguma forma para sua mãe que tinha sido legado, isso é algo que não tem preço, né. E você soma isso tudo ao fato de vocês comungarem da mesma profissão. Eu falo para você, se você, tiver a oportunidade de divulgar, é muito difícil, porque envolve sentimentos e tal. Mas se você tiver a oportunidade de exercer, transmitir isso de alguma forma, lógico que é para esse caso meu de advogar para minha mãe, é um caso mais sui generis, assim, mas de você oportunizar a fazer algo para os seus pais em vida, em decorrência da sua profissão, é muito importante. Perfeito, doutor Marcos. Olha, realmente tudo que você trouxe aqui foi algo bem especial. E olhando para toda a sua trajetória, né, nesses 20 anos aí, imersos na advocacia, buscando aprender sempre, evoluir sempre. Qual o conselho que você traria para qualquer pessoa que está escutando? Não precisa necessariamente um estudante, mas pode ser um advogado já bem posicionado, um jovem advogado, um estudante de direito ou qualquer pessoa que esteja escutando aqui. Qual o conselho que você traria para eles? Olha, eu acho que a gente tem que trazer um pouco de equilíbrio para a vida, né. Acho que a palavra que eu daria para você é você levar a sério a levar a sério a matéria jurídica de forma mais leve. Então você tem sempre que tentar equilibrar entre o trabalho, entre sua vida social, entre os prazeres, entre o trabalho, nem tanto ao céu, nem tanto ao à terra, sabe, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você precisa e acho que a palavra que eu sugiro, né, conselho que eu dou, é equilíbrio, persistência, né, perseverança, que não é nada imediato. Então, assim, você não é não como Elon Musk, você não vai ficar, posso te garantir que você não vai conseguir essas fortunas. Você precisa de ser uma pessoa média, você precisa de ter uma boa qualidade de vida, você precisa de ter um bom estudo. Seja equilibrado, não pense que é imediato, né. Acho que a palavra de conceito que eu sou é tente se equilibrar. Bacana, doutor. Olha,
Então vamos, né, buscar ser mais equilibrados em toda a sua na trajetória de vida, em, todos em no estudo, no trabalho. E doutor, olha, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma dinâmica com você, tá. É uma brincadeira, que é um bate-bola. Eu faço uma pergunta, trago 2 opções, e você responde, só que você não pode pensar muito, Ó, tá bom? bom, vamos lá, eu não conheço essa brincadeira. O direito empresarial hoje exige mais técnica jurídica ou visão de negócio? Visão de negócio, Crescimento saudável, volume ou posicionamento? posicionamento. O cliente ideal é o cliente prevenido ou o cliente em crise? O cliente ideal, eu crise, né, acho que é isso. Trazer mais urgência, né? Qual foi a decisão mais difícil da sua carreira hoje? Difícil. Esse você me pegou, hein. Essa você me pegou. Eu acho que foi atuar no processo da minha mãe. Eu acho que foi tomar as decisões mais não foi uma decisão, eu falo assim, porque dentro do processo vocês têm várias escolhas que você segue caminhos. Por exemplo, eu entrei com mandado de segurança, e é uma peça processual que cabe pouca dilação probatória. E um desembargador falou que não caberia, que caberia uma ação ordinária. E eu quase fiz a pior escolha possível. Eu cheguei a perder o processo. A gente ganhou de 17-1. O relator mesmo deu votos vencidos pra gente. A gente foi lá e conseguiu convencer todos os demais contra ele. Não é comum, né? Uhum. Então, acho que a escolha mais difícil talvez tenha sido escolher a ação correta para esse processo que tratava da vida, do futuro da minha mãe. Acho que é isso. Bacana, doutor. É uma habilidade que todo advogado precisa desenvolver. Achar a resol Acho que é a melhor saída, né, acho que a gente tem que resolver conflitos, né, então acho que Uhum. você, como advogado, você tem que traçar planos, estratégias, acho que essa eu acho que talvez seja uma das maiores habilidades que eu tenho, de construir um caminho para chegar ao resultado. Você nunca sabe, você nunca, conta o que você quer, você constrói algo enxergando, você faz algo que talvez só você saiba que vai acontecer, então acho que é isso. Bacana, doutor. Uma conquista pessoal que você ainda quer muito alcançar. A conquista pessoal. Eu acho que tem uma conquista ainda de fazer uma ostentação oral no STF, que eu não fiz. Legal. Eu fiz no STJ, já tinha isso, mas realmente não. É engraçado isso, né? Porque a gente tem, a gente tem poucos processos julgados presencialmente no STF, né? São mais esses processos midiáticos. Os processos nossos mesmos, assim, são quase todos julgados de forma virtual, que eles passam de gabinete em gabinete, mas a forma virtual, né? Então eles só aparecem em voto. Eu acho que uma sustentação no STF é algo que eu queria fazer ainda durante minha carreira. Bacana, doutor. E hoje, pensando profissionalmente, qual o seu maior sonho? Além, né, de fazer uma sustentação. Profissionalmente, hoje já estou pensando que eu vou fazer no meu futuro mesmo, se eu vou continuar advogando para sempre, se eu vou tentar, deixar uma sucessão de filhos na carreira, ou se eu vou mudar de negócios, né, porque, eh, eu também acho que, assim, a vida é cíclica, sabe, assim, acho que pode ser que chegue um momento, eu não sei se eu vou abandonar por completo, né, ou se eu vou escolher mais ainda o que eu vou fazer, as causas que eu vou atuar. Porque realmente eu me sinto privilegiado de saber caminhos a traçar para chegar nos objetivos. Então eu acho que eu fico pensando assim, qual seria meu futuro, se eu realmente vou continuar
tô aqui, né, quase no divã com você, mas, eh, psicóloga, mas se realmente daqui 10, 20 anos eu vou continuar no mundo jurídico, ou se já é hora de saída, né. Legal, doutor. Acho que tem um tempinho ainda para pensar nisso, né, as coisas vão mudando muito. Eh É, talvez realmente não tenha tanto tempo assim, não sei, talvez. Mas tenho certeza que a carreira que você tem hoje é uma carreira muito bem construída e o trabalho que você se sente desenvolvida é um trabalho muito legal. Doutor Marcos, pensando aqui, quais seriam os 3 advogados ou advogadas que você indicaria para ser o nosso próximo convidado aqui do Zero ao Cliente? Cara, a gente teria o Rubens, meu sócio no negócio, acho que não sei se o Aldo chegou a indicar para vocês. O Rubens da seria um cara muito interessante. O Didi Melé, que é um cara bacana também. E o Baioc, Vinícius Baioc, que é um sócio do escritório que tem várias histórias legais pra contar. Perfeito, doutor Marcos. Onde que as pessoas podem acompanhar mais o seu trabalho, do escritório, de sua vida pessoal? Pessoal, ó, vocês podem me acompanhar aí nas minhas redes sociais. Eu uso muito a rede social para me divertir também. Assim, a maioria das minhas postagens são mais de brincadeira, porque eu acho que a internet é muito diversão. A gente no dia a dia, a gente vive uma realidade extremamente cruel, né? Diferente do mundo da internet, onde tudo quase é leito. Mas eu estou aqui à disposição para bater um papo, para falar sobre jurídico, para falar sobre negócios, né, para falar sobre investimentos. Aqui é um estado que eu realmente escolhi morar e investir e invisto, né. Então quem precisar de qualquer tipo de auxílio, né, tô bastante. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada por você compartilhar sua trajetória, suas decisões, a sua visão de futuro aqui com a gente. Eu tenho certeza que não só o pessoal que nos assistiu, mas também a mim, né, como acadêmica, realmente histórias muito inspiradoras que nos fazem, né, despertar um olhar mais já estratégico desde o início, né, para a advocacia. E muito obrigada mesmo por topar fazer esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço pela indicação, pela participação, né. Desejo sucesso aos meus parceiros, aos idealizadores desse projeto bacana. Você é um menino tão novo que se comunica tão bem, né. Eu tenho certeza que deve ser um excelente aluno e com certeza vai ser um excelente profissional jurídico. Daqui uns dias colega, daqui uns dias brevemente colega. E não há distinção entre o advogado mais velho e o advogado mais jovem, porque somos todos advogados, né. E é isso, muito obrigado, desejo sucesso, e obrigado por poder compartilhar um pouquinho dessas histórias engraçadas, interessantes e que eu tive durante a minha carreira. E é isso. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada para você também que nos assistiu, que ficou com a gente até aqui, e até o próximo episódio do Zero ao Cliente.